Zebras. À primeira vista, é difícil acreditar que as listras pretas e brancas das zebras tenham qualquer ligação com camuflagem. No entanto, essa sempre foi a explicação mais popular desde os primeiros encontros com esses animais. Com o tempo, e graças a estudos mais aprofundados, cientistas passaram a questionar essa teoria. A verdade é que essa ideia surgiu porque observávamos as zebras com os nossos próprios olhos humanos. As listras pareciam confundir o olhar, o que nos levava a crer que elas serviam para camuflagem. Mas os predadores das zebras, como leões e hienas, enxergam de forma diferente. Pesquisadores das universidades de Calgary e UC Davis demonstraram que os predadores localizam suas presas mais pelo olfato do que pela visão. Ou seja, a camuflagem visual, nesse caso, não é tão eficiente quanto imaginávamos. Além disso, também não foram encontradas vantagens sociais ligadas às listras dentro dos grupos de zebras. Por outro lado, algumas evidências apontam que essas listras ajudam a afastar moscas picadoras. E isso sim pode ser uma função real delas. Dragão de Komodo. Se fôssemos escolher o réptil mais assustador do planeta, os crocodilos talvez levassem o troféu em termos de força e estatísticas. Mas, quando o assunto é aparência sombria e método cruel de matar, o dragão de Komodo ganha disparado. Esses lagartos gigantes têm uma aparência intimidadora, mas o que realmente choca é a forma como eliminam suas presas. Por muito tempo, acreditava-se que eles matavam com a ajuda de bactérias letais na boca. A teoria surgiu após o pesquisador Walter Alfenberg observar infecções terríveis em animais mordidos por eles. Essa ideia foi eternizada em seu livro A Ecologia Comportamental do Monitor de Komodo. Só que a ciência provou o contrário. Em 2009, pesquisadores da Universidade de Queensland descobriram que os dragões de Komodo, na verdade, possuem glândulas que produzem veneno. Ou seja, não é a bactéria que mata. É o veneno mesmo. Pinguins sempre foram vistos como criaturas adoráveis, com seus passos desajeitados e aparência simpática. Acreditamos que eles levam uma vida fofa e inocente em meio ao gelo antártico. Mas a realidade é bem diferente. E até perturbadora. Os pinguins de Adélia, por exemplo, têm comportamentos extremamente agressivos e sexualmente desviantes. Pesquisadores britânicos que participaram de uma expedição entre 1910 e 1913 chegaram a documentar casos de necrofilia e estupro entre os pinguins machos. Os relatos foram considerados tão chocantes que alguns trechos foram censurados por serem impublicáveis. E não são só os machos. Fêmeas de pinguins imperadores foram flagradas sequestrando filhotes de outras aves, muitas vezes usando violência. Em casos extremos, até filhotes de outras espécies acabam sendo alvo desse comportamento. Porcos. Quando pensamos em porcos, geralmente imaginamos um animal suado, sujo, rolando na lama. A própria expressão suar como um porco está errada, porque porcos, na verdade, não suam. Eles não têm glândulas sudoríparas funcionais e, por isso, recorrem à lama para regular a temperatura corporal. Apesar da fama de sujos, os porcos são, na verdade, bem higiênicos. O problema é que nas fazendas são mantidos em espaços apertados e forçados a viver entre fezes e urina. Na natureza, eles evitam ao máximo sujar o lugar onde vivem. Alguns javalis, inclusive, têm o hábito de lavar a comida antes de comer, um comportamento raro até entre os humanos. Baratas. Quando o assunto é nojo, as baratas costumam liderar todos os rankings. Elas são sinônimo de sujeira, doenças e pânico noturno. Mas o mais impressionante é o que elas conseguem fazer mesmo depois de mortas. Você já ouviu falar que baratas podem viver sem a cabeça? Pois é verdade. Elas respiram por pequenos orifícios no corpo, chamados espiráculos, e não dependem da cabeça para isso. Além disso, o cérebro delas é tão básico que sua ausência não impede que o corpo continue funcionando por dias. Esses insetos também são praticamente imunes à radiação. Enquanto um ser humano não sobrevive a 1000 Rad de radiação ionizante, as baratas aguentam até 15 vezes mais, algo em torno de 15.000 Rad. Por tudo isso, não é exagero dizer
que se o mundo acabasse amanhã, as baratas provavelmente continuariam por aqui, caminhando tranquilas pelos escombros. Cães. Todo mundo ama cachorros, certo? Eles são leais, companheiros e cada vez mais tratados como membros da família. Mas a domesticação dos cães tem uma história muito mais sombria do que parece. Pesquisas genéticas mostram que os primeiros cães domesticados surgiram há mais de 15 mil anos. E não foi porque eles eram bonitinhos. Na verdade, os humanos perceberam que poderiam usar os lobos mais dóceis para caçar, proteger e controlar outros animais. Com o tempo, esses lobos domesticados começaram a ser cruzados seletivamente, dando origem às raças modernas. O lado obscuro disso é que, ao longo da história, os humanos moldaram os cães para atender às suas vontades, mesmo que isso custasse a saúde e o bem-estar deles. Algumas raças, como o bulldog inglês, têm sérios problemas respiratórios causados por séculos de cruzamentos que priorizavam aparência em vez de saúde. Em resumo, o cachorro que você conhece hoje é o resultado de milhares de anos de manipulação humana. Piranhas. As piranhas têm uma fama assustadora. Nadam em cardumes, atacam em grupo e reduzem uma presa a ossos em poucos minutos. Isso é verdade, mas só até certo ponto. A maioria das piranhas é omnívora. Elas comem frutos, insetos, carniça e pequenos peixes, e nem sempre estão dispostas a atacar. Na verdade, só se tornam perigosas quando estão em extrema escassez de alimento ou quando se sentem ameaçadas. O mito do ataque devorador se espalhou após um comentário do ex-presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Em 1913, ele visitou o Brasil e presenciou um grupo de piranhas atacando um boi em um rio. Só que esse ataque foi encenado. Os pescadores locais prenderam o animal e deixaram as piranhas famintas de propósito, para impressionar o visitante. Funcionou. Roosevelt descreveu a cena como uma das mais brutais que já tinha visto. E assim a fama das piranhas se espalhou pelo mundo. Elas podem, sim, morder com força. Mas não são as assassinas insaciáveis que Hollywood gosta de mostrar. Tesourinhas, forficulídeos. Poucos insetos provocam tanta repulsa quanto a tesourinha, aquele bichinho marrom com uma espécie de pinça na traseira. Por anos circulou um boato sinistro, o de que elas entravam no ouvido das pessoas à noite e colocavam ovos dentro do cérebro. Essa história, claro, é completamente falsa. Não há qualquer registro científico de algo assim ter acontecido. O nome tesourinha vem do formato da cauda, que lembra uma tesoura. E não, elas não usam isso para cortar nada no seu corpo. Na verdade, essas pinças servem para defesa, acasalamento e até para ajudar na hora de abrir folhas. A verdade é que esses insetos são inofensivos e até ajudam no controle de outras pragas. Mas vamos combinar. Mesmo sendo inofensivos, eles continuam bem esquisitos.